Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e no vídeo de hoje nós vamos continuar o estudo das, dos direitos individuais. Então, bora lá, direitos individuais cai e vamos continuar. O próximo direito, a gente já viu um pouco do direito à vida e o direito à liberdade. Próximo direito que a gente vai ver é um direito que fala sobre a igualdade. É um direito fundamental da Constituição. Vamos lá aqui, ó. Direito. Ver um breve resumo, ó. Direito à igualdade. Tem muitos detalhes por enquanto. Detalhes a gente vai aos poucos adquirindo com base nas necessidades. É porque a gente não é um poço sem fundo, a gente tem fundamento, né? O direito à igualdade é um princípio fundamental que assegura que todos os indivíduos sejam tratados da mesma forma perante a lei. Sem discriminação, este direito implica tanto a igualdade formal, ou seja, a aplicação imparcial das leis para todos, quanto a igualdade material, que busca reduzir as desigualdades sociais e garantir oportunidades iguais para todos. Não é à toa que desses direitos estão sendo drenados pelas diversidades de produtos, o que eu acho às vezes ruim, porque em um agravo a gente tem muita obsolescência, né? Existe muita máscara de utilização desses recursos pelas empresas para ganharem mercado, ganharem vendas, né? Talvez não seja a melhor coisa para nossa sociedade. Vamos lá, ó. No ano de 2011, o plenário do Supremo Tribunal Federal equiparou as relações entre pessoas do mesmo sexo e as uniões estáveis entre homens e mulheres, reconhecendo assim a união homoafetiva como um núcleo familiar. Acerca da defesa da cidadania dos integrantes da comunidade LGBTQIA+, ou A+, é correto afirmar que, vamos ver, a referida decisão da Suprema Corte Brasileira foi contrariada ao disposto na lei, uma vez que o Código Civil expressamente define como uma união estável aquele entre homem e mulher. Então, resolução do Conselho Nacional de Justiça autoriza atualmente a celebração de casamentos de casais homoafetivos em todos os cartórios do Brasil. A Constituição Federal disciplina expressamente o casamento homoafetivo quando apresenta o conceito de família sem delimitar a sua forma de composição. Não, acho que não é isso. Projeto de lei cujo objeto pretende vedar a união civil entre pessoas do mesmo sexo está de acordo com a Constituição Federal, porque a Carta Magna não contempla essa modalidade de casamento. O casamento heteroafetivo é a regra, sem exceção, tendo em vista o Brasil ser um país cuja sociedade é formada por pessoas religiosas que entendem a impossibilidade da união. Não, então acho que a afirmativa correta seria essa.
É, é questão de educação e perspectiva das mudanças, né? No conceito das vontades humanas, né? Desses processos de diversão, né? É uma fase da sociedade, né? A gente tem que passar por ela da melhor forma possível, e a melhor forma possível é a resolução do Conselho Nacional de Justiça autoriza atualmente a celebração de casamentos homoafetivos em todos os cartórios do Brasil. Se a igreja aceita ou não, aí é outra coisa, né? A gente tá falando de cartório. Bom, próxima sobre igualdade. Esse tema me é muito osso, né? Me é muito nervoso, porque a gente tem um problema muito sério aqui no nosso país. Infelizmente, muitas pessoas não são atrevidas para, para apresentá-lo, né? Em função das necessidades de soluções, e aí a gente fica ignorando e passando a bola murcha para lá e para cá. Jonas foi preso em flagrante pela prática do crime de tráfico ilícito de substâncias entorpecentes. Ao ser conduzido à delegacia de polícia, foi qualificado e comunicado por um agente policial que, embora portasse sua carteira de identidade, deveria ser submetido à identificação dactiloscópica. Não conheço. O advogado de Jones, por sua vez, afirmou que essa prática não seria correta. À luz da sistemática constitucional, com abstração de qualquer regulamento legal, é correto afirmar que é verdade, em qualquer caso, a identificação de Jonas é vedada, em qualquer caso, é compulsória a identificação de qualquer preso, inclusive de Jonas. É obrigatória a identificação de Jonas, considerando as circunstâncias indicadas na narrativa. É vedada a identificação nas circunstâncias indicadas, ressalvadas as hipóteses previstas em lei. É imperativa a identificação de Jonas, sendo resguardada o seu direito de se negar a colaborar. É imperativa, é vedada. Ó, eu preciso de um pouco de ajuda aqui, ó. Eu não sei o que que é dactiloscópica. Óptica, eu sei que é divisão. Dátilo é digitar, né? E, então, não sei o que que é. Refere-se ao estudo das impressões digitais para identificação humana, também conhecido como datiloscópio ou papiloscopia. Olha aí, eu não sabia. E- aqui. Ah, então vamos à luz daqui das opções. É vedada a identificação das circunstâncias. Eu acho que é imperativa. Olha, é vedada a identificação das circunstâncias de cada. É, eu achava que era imperativo. É vedada a identificação nas circunstâncias de casos ressalvadas as hipóteses previstas na lei. Ok. Então, impressão digital nem sempre, né? Só em exceções. Caso dessa infração não é necessário. Ficamos assim. O estado alfa, no qual se identifica a intensa atuação de seguidores de religião, opa, em cujos rituais era realizado o sacrifício de animais, editou a Lei Estadual número
XX direcionada à proteção animal, que autorizou expressamente essa prática. Autorizou. Sobre a lei estadual número... Assinar a afirmativa correta. O que tem a lei, né? Afronta a competência privativa da União para legislar sobre a fauna. É compatível com o princípio constitucional da igualdade e com necessidade de proteger a liberdade religiosa. Afronta a competência. Apresenta vício material ao desconsiderar no plano constitucional vedação expressa da Constituição da República. Embora se insira na competência concorrente do Estado para legislar sobre o meio ambiente, afronta a competência privativa da União para legislar sobre as liberdades fundamentais. Ao tornar lícita a conduta que indicou, influi diretamente no exercício da competência privativa da União para legislar. Olha, essa questão é um pouco dúbia, né? A gente tem hoje no mercado várias religiões comerciais. Opa, esse termo aqui ficou um pouco sujo, né? Então a gente tem vários comércios, a gente tem várias empresas que o fazem, né? Então é complicado, seria complicado fazer essa, essa divisão de valores. É compatível com o princípio constitucional da igualdade e com a necessidade de proteger a liberdade religiosa. Eu acho que é isso aqui, ó. É porque até mesmo na Bíblia tinha lá os seus costumes, né? E se você colocar fora da versão que é autorizada pela arte, da emoção, né? O ser humano, ele é um homem naturalmente caçador, né? Então, ele é um caçador, ele come carne, ele caça. Ele só não caça mais porque ele é um homem agora inteligente. Então, ao invés de caçar, ele cria para o abate. O abate é sacrifício. Talvez em outros moldes, mas ainda é sacrifício. E há quem diga que nós nos sacrificamos muito por muito pouco ainda. Então a gente tem essa fractância aí, ó, no mercado do trabalho, na relação na capitalismo. Capitalismo é isso. A gente deveria mudar esse sistema para a gente ter uma melhor relação humana. Mas a gente não quer ser uma família bem relacionada. A gente quer fingir que é com sermões religiosos, né? De certa forma. Com panos de mesa. Com etiquetas e tais. Maria e Joana, estudiosos do direito constitucional, travaram intenso debate a respeito do direito à igualdade. Maria defendia que no Estado de Direito a igualdade formal se identifica com a igualdade material. Formal se identifica com a material, não sendo possível que a lei trate as pessoas de modo diferenciado, independente das razões que possam embasar essa medida. Joana, por sua vez, defendia que as ações afirmativas rompem com a igualdade formal, com o objetivo de construir a igualdade material. Pensamento complicado. À luz da sistemática constitucional, é correto afirmar que a igualdade formal é aquela que
né? De certa forma, ela é, são coisas do direito, por exemplo, o direito ao voto, né? Todo mundo é o voto e tal. Material já é questões de casa, de coisas materiais, né? Vamos ver aqui. Maria está totalmente certa, pois o Estado de Direito não se compatibiliza com a acepção de pessoas, de modo que todos devem ser alcançados por bônus e ônus idênticos. Enquanto Joana está totalmente errada por adotar premissas. Maria e Joana estão totalmente erradas, pois a ordem jurídica não reconhece a dicotomia entre igualdade formal e igualdade material. Maria e Joana estarão certas ou erradas conforme referência de proporcionalidade, de modo que restrições e concessões à esfera jurídica individual não podem ultrapassar o estritamente necessário. Maria e Joana estão totalmente certas, pois a igualdade formal e a igualdade material caminham juntas enquanto as ações afirmativas aperfeiçoam a primeira para a construção da segunda. Joana está totalmente certa, pois a construção da igualdade material por meio de ações afirmativas passa por uma desigualdade formal. Ixi, complicada essa. Maria e Joana, ó. Tananana. Joana, por sua vez, define que as ações afirmativas rompem com a igualdade formal com o objetivo de construir a igualdade material. Joana está totalmente certa, pois a construção da igualdade material por meio de ações afirmativas passa por uma desigualdade formal. Totalmente errado. É mesmo. Faz sentido, né? Agora que eu peguei o lance. Presta atenção, ó, ao lance. Ahn, igualdade material. Para alcançar a igualdade material, ó, Jones está tornando igualdade material por meio de ações afirmativas. Desigualdade formal. Então, a desigualdade formal é necessário para alcançar a igualdade material. Construção da igualdade material por meio de ações afirmativas passa por uma desigualdade formal. Indicativo. É o nosso sistema, é o capitalismo. Ele afirma isso, né? A desigualdade formal, ela é necessária, ela é, ela, a igualdade formal, né? Ela passa para uma desigualdade para alcançar a igualdade material. Por quê? Porque indivíduos aqui, ó, estão no trabalho, né? São força de trabalho. E o trabalho é que permite recursos, né? Então, para um cara conseguir um recurso X, às vezes o cara ele precisa de trabalhar 2 vezes o que esse cara trabalha para conseguir um recurso X. Então, isso aqui, ó, é desigual. Então, a gente tem uma desigualdade formal gerando uma igualdade salarial. Não faz sentido com essa dinâmica de percepção. Fazer a última dessa e passar para outra. Outro direito individual. Determinado deputado federal tensionava apresentar projeto de lei no qual estabelecia requisitos diferenciados em relação a homens e mulheres que desejassem ter acesso a certos serviços públicos.
Antes de encaminhar o projeto, solicitou o parecer de sua assessoria jurídica, a qual lhe respondeu corretamente que a referida proposição, opa, nos tempos atuais isso aqui não é legal, não afrontaria a ordem constitucional. Afrontaria a ordem constitucional, pois a construção da igualdade material a partir de ações afirmativas não poderia estar lastreada em distinções de sexo, somente autorizadas nas situações previstas pelo Constituinte. Então acho que é isso, acho que afrontaria a ordem constitucional, pois as concepções de igualdade formal, de igualdade material, devem apresentar permanente sobreposição, impediria a diferenciação pretendida. É, não afrontaria a ordem constitucional, já que todo tratamento diferenciado está lastreado no exercício. Igualdade sedimentada. Pronto, eu acho que é a letra B. Ixi, caraca. Vamos ver aqui o que aconteceu comigo, ó. Não afrontaria a ordem constitucional se invocada ah, é porque eu não li o resto, né? E demonstrada a incidência da teoria do impacto desproporcional, indicando que a igualdade formal causaria maior impacto em um grupo historicamente excluído. Ah, então, por meio de justificativa, veja bem, por meio de justificativa, se demonstrar a incidência da teoria, a gente tem até um nome para isso, teoria do impacto desproporcional. Se eu mostrar que a mulher, né, ela vai ter mais benefícios, ou o homem vai ter mais benefícios por causa de alguma desproporcionalidade, ou seja, se você apresentar isso é necessário para atingir uma equidade, é, é, nessa desse determinado projeto, né? Você consegue. Você consegue sim. Isso não seria uma afronta, né? Não afrontaria a ordem constitucional. A ordem prevê isso, né? Digamos. Então vamos para a próxima, né? O site vai carregar de novo. Aí, ó. Direito individual. Igualdade. Agora a privacidade. E a gente já tem um slide, né? Privacidade. Eita. Privacidade. O que aconteceu? Privacidade fundamentais. Ah,
Artigo 5º, 10. São invioláveis a intimidade, a vida privada invioláveis. A honra e a imagem das pessoas assegurando o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente da sua violação. O direito à privacidade dá à pessoa o direito de conduzir a sua vida do jeito que lhe for mais conveniente, protegido da intromissão e da curiosidade alheia. A privacidade é regida pelo princípio da exclusividade, cujo atributo principal são a solidão, o estar só, o segredo donde a existência de sigilo e a autonomia, donde a liberdade de decidir sobre si mesmo como centro emanador de informações. Olha só, centro emanador de informações. Aqui é uma coisa bela, né? Na intimidade, protege-se, sobretudo, o estar só na vida privada, o segredo em relação à imagem e à honra, à autonomia. Isso que é inteligência. Intimidade, olha só, intimidade. Âmbito do exclusivo que alguém reserva para si sem nenhuma repercussão social. Vida privada. Como se vive, entre outros, aqui se protege as formas exclusivas de convivência. Então, a gente tem formas exclusivas de convivência, práticas exclusivas, né? Como afastamento de terceiros que não fazem parte desta relação. Honra e imagem, sentido comunicacional, envolvem terceiros e dizem respeito a situações perante os outros. Tem muita gente que fere esses direitos aí. Nós mesmos, em muitas ocasiões, podemos ferir, né? Estudem para serem pessoas diferentes, diferenciadas. Teoria das esferas. O que seria isso? Permite estabelecer uma variação do grau de proteção à privacidade, de acordo com a área da personalidade afetada. Variação do grau proteção à privacidade de acordo com a área da personalidade afetada. Quanto mais próximo das experiências definidoras da identidade do indivíduo, maior deverá ser a proteção dada à esfera. Por exemplo, a família. Esfera da publicidade. Atos praticados em local público, como com o desejo de torná-los públicos, além de praticado em local não reservado, há de haver renúncia, expressa ou tácita, casuística e temporária da intimidade. Ou seja, não tem muita proteção. Renúncia, né? Existe a renúncia expressa ou tácita, casuística e temporária. A esfera publicidade compreende também fatos de domínio público e informações que podem ser obtidas licitamente. Já a esfera privada abrange as relações do indivíduo com o meio social onde não há interesse público na divulgação. A esfera íntima diz respeito ao modo de ser de cada pessoa e sentimentos identitários próprios. Sexualidade, por exemplo, informações confidenciais e segredos pessoais. Procer indica 4 meios
básicos de afrontar a privacidade. A intromissão na reclusão ou na solidão do indivíduo. Então, a gente tem 4 meios: intromissão na reclusão ou na solidão do indivíduo, exposição pública de fato privado, exposição do indivíduo a uma falsa percepção do público e a apropriação do nome e da imagem da pessoa, sobretudo para fins comerciais. Das coisas. Hum, Todas as pessoas têm direito à proteção da privacidade. Todas as pessoas. Mesmo as muito famosas. Novelino lembra que a diferença entre estas e as pessoas comuns é o peso a ser atribuído ao princípio da privacidade, em um eventual exercício de ponderação. A conduta do réu, embora reprovável, destinou-se à pessoa pública, que está sujeita a críticas relacionadas à sua função, o que atenua o grau de reprovabilidade da conduta. Biografias não autorizadas. Não é necessária a autorização do biografado, mas há que se ponderar o direito às liberdades e à inviolabilidade da intimidade, privacidade, honra e imagens das pessoas retratadas. Eventuais abusos devem ser corrigidos segundo o direito, não se coartando liberdades conquistadas. A reparação de danos e o direito de resposta devem ser exercidos nos termos da lei. Limites à privacidade. O direito individual à privacidade pode ser relativizado pelo interesse público. A depender das circunstâncias do caso concreto. Há que se considerar o modo como a informação veio a público, se pela vontade do titular do direito ou a sua revelia. Qual a finalidade a ser alcançada com a exposição do fato? O modo como a notícia foi coletada e, em parte, como vive o indivíduo, pois, em se tratando de celebridades, a proteção pode ser reduzida. Uh, ok. Distinção entre interesse público e interesse do público. O interesse público ou do público. O interesse público diz respeito a fatos ou acontecimentos que são relevantes para as decisões do indivíduo em sociedade. O interesse do público, por sua vez, aponta para questões de mera curiosidade, sem maior relevância a não ser instigar o consumidor. A ponderação entre o interesse público e a privacidade tende a privilegiar o primeiro
quando envolvido dependente de crédito público. Ponderação entre o interesse público e a privacidade tende a privilegiar primeiro. Ponderar o interesse público. O direito ao esquecimento material pendente de julgamento no STF relativa à pretensão de indenização pela veiculação em programa televisivo de crime ocorrido há várias décadas, o que provocou supostos danos morais à família da vítima. Banco entende que, se a pessoa deixou de atrair notoriedade, desaparecendo interesse público em torno dela, merece ser deixada de lado como desejar. Indenização por dano material, moral ou à imagem. Admite a acumulação de indenizações, mas estas não podem chegar ao ponto de inviabilizar o exercício da liberdade de informação jornalística. A relação de proporcionalidade entre dano moral ou material sofrido por alguém e a indenização que lhe caiba receber, quanto maior o dano, maior a indenização, opera e no âmbito interno da potencialidade da ofensa e da concreta situação do ofendido. Estamos acabando. Mas esses daqui. Mas esses e a gente, ó. Tá aí pra história. Mais um, né? Tem mais não. Vamos lá. Reclamação número 2041. No caso, foi feita a ponderação entre o direito e a privacidade e a moralidade administrativa e segurança pública, bem como a honra e a imagem de policiais federais, pois a extraditanda engravidou durante o período em que estava presa. O STF privilegiou o interesse público e autorizou a coleta de DNA da placenta após o nascimento do bebê, para a investigação da paternidade. Isso é um caso, né? HC, neste caso, o STF entendeu que a condução do réu sob vara ao laboratório para a realização do exame de DNA configurava uma grave discrepância das garantias constitucionais de preservação da dignidade humana, intimidade, intrangibilidade do corpo humano e outros. Vale lembrar que, nos termos da lei que altera a lei, a recusa do suposto pai em submeter-se ao exame de DNA gera presunção de paternidade, a ser apreciada em conjunto com o restante do contexto probatório. Ah, artigo 235 CPM, né? Pederastia ou outro ato de libidinagem. Não sei o que é isso. Praticar ou permitir o militar que com ele se pratica ato libidinoso, homossexual ou não em lugar sujeito à administração militar. Questiona a constitucionalidade do dispositivo. O STF entendeu que o tipo penal
deve ser mantido como a invalidação das expressões pederastia ou outro, e homossexual ou não, em razão do caráter discriminatório. Caraca, mano. Que coisa. Deixa eu ver aqui o que se pederastia. Prática sexual entre homem e um rapaz mais jovem. Ó, então é isso. Então vamos lá, vamos fazer exercício. Ver como é que tá o meu fio. Por que nesse site a aba aqui fica lenta, né? Agora vai. Durante o evento ocorrido nas ruas do município Alfa, um candidato à eleição que seria realizado no mês seguinte para a prefeitura municipal falou com outras 3 pessoas sobre a medida que estava adotando para burlar restrições impostas pela legislação eleitoral em relação à captação de recursos financeiros. A conversa foi gravada por um dos participantes sem que os demais tivessem conhecimento e foi apresentada como prova em uma ação ajuizada perante a Justiça Eleitoral para cassar o registro do candidato. Neste caso, à luz da sistemática constitucional, é correto afirmar que a gravação ambiental não pode ser utilizada, pois não foi precedida de autorização judicial. A gravação ambiental entre interlocutores específicos somente pode ser utilizada como meio de prova caso seja autorizada por todos os envolvidos. A gravação ambiental consubstancia grave violação à intimidade e à privacidade, não sendo admitida para fins outros que não a investigação e o processo penal. Ué, calma aí. A gravação ambiental consubstancia grave violação à intimidade e à privacidade. Gravação ambiental, desde que realizada por um dos interlocutores, independentemente do local em que seja realizada, não carece de autorização judicial, logo pode ser utilizada. Em razão das características do local em que a gravação foi realizada por um dos interlocutores, é possível a sua utilização como prova, mesmo sem ter sido antecedida de autorização judicial. Gravação ambiental, desde que realizada por um dos interlocutores, independentemente do local em que seja realizada, não carece de autorização judicial. Logo, pode ser utilizada. A letra E está correta.
Por causa que pegar essa daqui que eu tava olhando. Não copiou. Olha só. Tá errado, ó. Realizado um dos interlocutores independente do local em que seja realizado não carece da autorização judicial. Então aqui, ó, em razão das características do local em que a gravação foi realizada por um dos interlocutores, é possível sua utilização como prova, mesmo sem ter sido. É possível, desde que o juiz autorize, né? E... É certo. Vamos lá. Durante a madrugada do último domingo, o guarda municipal João verificou que, diante de fortes e imprevisíveis chuvas que inundaram toda a cidade, os moradores da casa X estavam em risco iminente de se afogar dentro da casa. Desta forma, face à situação de desastre, João adentrou ao imóvel e prestou socorro, impedindo que uma tragédia ocorresse. No dia seguinte, ao chegar ao trabalho, João comentou o ocorrido com seu colega Joaquim, que o alertou então para o fato de que, como não era caso de flagrante delito, nem havia mandado judicial de buscar apreensão, João havia ofendido o direito fundamental da inviolabilidade do domicílio. Preocupado, João procurou seu supervisor, que lhe esclareceu corretamente que, no caso em tela, conforme determinada a Constituição da República, João violou, não violou o citado direito fundamental, pois a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador se tratar de agente público e da razão de funções públicas exercidas. Não violou o citado direito fundamental, pois a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia por determinação judicial. Essa daqui. Vou pegar essa daqui. Assinale a opção que representa um direito ou garantia individual previsto expressamente no artigo 5º da Constituição Federal. Todos podem reunir-se pacificamente sem armas em locais abertos ao público, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo exigida autorização prévia. Autorização não. A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia, por determinação de... A gente acabou de ver que isso aqui é uma informação verdadeira, né? É, bom, vamos passar para um outro direito aqui de uma direitos individuais, privacidade, direito e resposta de indenização.
Já tem um slide aqui também. Vamos ver como é que tá esse slide. Carregadinho. Bom, vamos lá. Agora a gente vai ver direito, resposta de indenização. Direito. Resposta de indenização pode se referir a duas situações distintas. Direito à resposta. Resposta de indenização pode ser tanto o direito em resposta a informações falsas, quanto a obrigação de reparar danos causados a terceiros. Ver especificamente do que, qual que é esse aqui. Direito à honra. Honra. Inviolabilidade da honra e da imagem. Honra pode ser entendida como a reputação do indivíduo perante o meio social em que vive. Honra objetiva ou na estima que possui de si próprio. Honra subjetiva. Estima que possui de si próprio. Objetiva si próprio. E subjetiva pessoas jurídicas. Tem o direito, ó, e subjetiva. Pessoas jurídicas têm o direito à proteção de sua honra objetiva, que está ligada ao seu bom nome e tradição no mercado. É possível a indenização por danos morais, pois a violação da honra, neste caso, resulta em repercussão econômica, ainda que indireta. Isso aqui me lembra o Código de Honra dos Samurais, né? Uns negócios assim. Direito à proteção da imagem. Este direito é entendido sobre duas perspectivas. Por um lado, deixa eu só acender. Este direito é entendido sobre duas perspectivas. Por um lado, a imagem é um retrato físico da pessoa e por outro é um retrato social, imagem atributo. A imagem retrato é a representação gráfica, fotos, vídeos, desenhos da pessoa e resulta no direito de não ter a sua imagem reproduzida por meios de comunicação sem a devida autorização. A imagem atributo é a forma como a pessoa é vista nos meios sociais que frequenta. É vista nos meios sociais. É a caracterização,
Conflito, imagem atributo. Imagem atributo. Será que é junto mesmo assim? Imagem. Acho que não. Conflito entre a liberdade de informação jornalística e direito à imagem. Ó, em caso de veiculação por meio de comunicação, então pode haver o conflito. Conflito entre liberdade de informação jornalística e direito à imagem. Em caso de veiculação por meio de comunicação de imagem não autorizada. Para verificação da gravidade do dano sofrido pela pessoa cuja imagem é utilizada sem autorização prévia deve ser analisada. Primeiro, o grau de consciência do retratado em relação à possibilidade de captação de sua imagem no contexto da imagem do qual foi extraída. Grau de consciência. Na verdade, as pessoas todas têm consciência, mas às vezes elas se eximem das consciências é, para não lhe serem energeticamente é, pagas, né? Gastas, talvez, pilhadas. O grau de identificação do retratado na imagem veiculada, grau de identificação do retratado, a amplitude da exposição do retratado, amplitude é o quanto a mídia atinge, né? E a natureza e o grau de repercussão do meio pelo qual se dá a divulgação. Antes a televisão ela era muito assediada nesse sentido, né? Ela tá perdendo um pouco desse grau de repercussão. Na verdade, toda a mídia tá toda se diluindo, né? Ahn, de outra parte, o direito de informar deve ser garantido, observando os seguintes parâmetros. Direito de informar, como assim? O grau de utilidade para o público do fato informado por meio da imagem. Então você precisa de informar sempre que utilizar uma imagem, o grau de utilidade que ela fornece, né? O grau de atualidade da imagem, quando ela foi tirada a imagem, o grau de necessidade da veiculação da imagem para informar o fato, grau de necessidade da veiculação, por que que precisa dessa, o grau de preservação do contexto originário do qual a imagem foi colhida. Preservação do contexto originário. Crimes contra a honra. Lembrando que a gente está falando de crimes contra a honra, né? Previstos nos artigos 138 e seguintes do Código Penal, a calúnia é uma falsa acusação da prática de fato definido como crime, atingindo a credibilidade de uma pessoa em seu meio social. Atinge honra objetiva para no si. Atinge a honra objetiva, a calúnia. Não a subjetiva. Pode vitimar tanto a pessoa física quanto pessoa jurídica. Crimes ambientais, por exemplo. Pessoas físicas quanto pessoas jurídicas. Sim. Por exemplo, crimes ambientais, por exemplo, por uma empresa jurídica, é uma calúnia, né?
Mas o STF entende que pessoa jurídica só pode ser vítima de difamação. Então não é uma calúnia para a pessoa, é uma difamação da, da pessoa jurídica, né? Da empresa, isso e aquilo. Difamação, o que que é? Desacreditar publicamente uma pessoa manchando sua reputação. Então é como se falar, olha, ela é ruim, né? Mancha a reputação dela. Imputa-se a alguém algo que seja desonroso, independentemente de ser verdadeiro ou não, ofendendo a sua reputação. Também atinge a honra objetiva e as vítimas podem ser pessoas físicas ou jurídicas. Cadê? Também atinge a honra objetiva. A difamação. Outra palavra, outro adjetivo aqui. Injúria. Insultar alguém atribuindo-lhe qualidade negativa à sua dignidade ou decoro. É uma manifestação de desrespeito em relação à vítima e atinge a sua honra subjetiva. Ahn, manifestação de desrespeito em relação à vítima e atinge sua honra subjetiva. Injúria racial. Insulta alguém utilizando elementos referentes à raça, cor, etnia, religião ou origem. Falar a verdade, eu acho que eu já sofri injúria racial, no sentido nem esporádico, né? No sentido. O que, que é esse sentido esporádico? Sem a intenção, né? E, por conhecimento de um fato e pela utilização desse conhecimento ahn, para fazer uma certa apontação, desapontação sobre esse fato conhecido. Continuando. E crime de racismo atinge uma coletividade indeterminada de indivíduos, discriminando toda a integralidade de um grupo racial. É inafiançável e imprescritível. Isso cai bastante. Ó. É inafiançável e imprescritível. Previsto na Lei número 7.716, caso Elweng. Escrever, editar, divulgar e comercializar livros fazendo apologia de ideias preconceituosas e discriminatórias contra a comunidade judaica constitui crime de racismo sujeito às cláusulas de inafiançabilidade e imprescritibilidade. Ou seja, você não consegue pagar pela pena, fiança, imprescritibilidade. Você não consegue. O que é imprescritibilidade? Eu não sei. Prescritibilidade. Isso. Imprescritível, qualidade de direito sobre o qual não incide prazo de prescrição. Não entendi ainda. Que é imprescritível. Não tem. Não prescreve, que não é prescritível. Que é prescritível.
ordenável, aconselhável, sugerível. Então não sofre sugestão, né? Coisa assim. A exceção da verdade quando deduzida nos crimes contra a honra, exceção da verdade quando falta verdade, eh, que autorizam a sua oposição, calúnia e difamação, está em relação a funcionários públicos e se ofensa por relativa ao exercício de suas funções deve ser admitida, processada e julgada ordinariamente pelo juízo competente para apreciar ação penal condenatória. A sua, a sua posição. Calúnia, difamação, público e ofensa ao exercício de funções. Crime contra a honra praticado por advogado no exercício das funções. Contra a honra por advogados. Intangibilidade profissional do advogado. Caráter relativo. Exercício legítimo na espécie do direito de crítica que assiste aos advogados em geral. A proclamação constitucional da inviolabilidade do advogado por seus atos e manifestações no exercício da profissão traduz significativa garantia do exercício pleno dos relevantes encargos cometidos pela ordem jurídica a esse indispensável operador do direito. Eu não entendi. Ah, garantia. Crítica que assiste aos advogados. Difícil. Inviolabilidade dos parlamentares. Ah, assegura aos deputados e senadores a inviolabilidade civil e penal por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. Vereadores são invioláveis por suas opiniões. Vereadores são invioláveis por suas opiniões, palavras e votos, apenas na circunscrição de seu município. E eu acho que muitas pessoas da mídia são vereadoras. É assim, aquelas pessoas que são muito famosas, né? Verea- Vereadores. Limites à imunidade parlamentar. O STF aceitou a denúncia contra deputado federal por incitação ao crime de estupro e queixa incitação ao crime que estupro e queixa crime pela prática do crime de injúria contra outro deputado federal. Por maioria, os ministros entenderam que as declarações do deputado não guardam relação com o seu mandato. Ministros entenderam que a declaração do deputado não guarda relação com o seu mandato e por isso não incidiria no caso a imunidade prevista na Constitucional. Então é isso, ó. Então, por mais que o vereador ele tenha a sua imunidade lá, é... aqui ó, o crime não guarda relação com seu mandato. Por isso não incidiria a incitação. Tá falando disso aqui, né?
Segurar os deputados e senadores em inviolabilidade civil e penal. E que a primeira a gente edita o filtro e coloca aqui assim, ó. Não resolvidas. Buscar. E aí a gente clica aqui. Fala, eu só quero 5. Beleza. Ah, Enéas, hábil escritor, sei o que ele é. Almejava elaborar a biografia de um renomado jogador de futebol famoso só pela habilidade que apresentava no esporte, sendo inclusive frequentemente convocado para a seleção brasileira como por sua conturbada vida pessoal. Ao solicitar ao jogador o acesso ao seu arquivo pessoal, Enéas recebeu não. Só a negativa da colaboração, como também uma vedação peremptória à futura publicação da obra, cuja elaboração há pouco se iniciara. Ao procurar um advogado, foi corretamente informado a Enéas que, na perspectiva constitucional, a publicação da obra, enquanto projeção do direito à intimidade, está condicionada à autorização do jogador. A publicação da obra somente não carecerá de autorização do jogador enquanto ele estiver em atividade, o que decorre do interesse público na informação. Apesar da publicação da obra não carecer de autorização do jogador, é necessário que aprove o seu conteúdo de modo a evitar a potencial causação de danos morais. Não é necessária autorização da pessoa biografada, o que decorre da prevalência das liberdades de pensamento e de expressão, compatíveis com a censura prévia. A publicação da obra somente carecerá de autorização do jogador enquanto ele estiver em atividade, o que decorre do seu possível impacto. Não, a publicação da obra enquanto projeção do direito à intimidade está na autorização do jogador. Direito à intimidade. Não carecer de autorização do jogador, é necessário que aprove seu conteúdo de modo a evitar o potencial. Letra C. Não, a letra D. Ó, não é necessária autorização da pessoa biografada, o que decorre da prevalência das liberdades de pensamento e de expressão incompatíveis com a censura prévia. Beleza. Boa questão, né? É, Pedro foi um dos autores de chacina cometida no estado de São Paulo. Condenado a 15 anos de reclusão, cumpriu integralmente a pena privativa de liberdade. Recentemente, após Pedro ter cumprido a pena que lhe foi imposta, uma página de rede social pretendia fazer a publicação com os detalhes do crime. Com intuito meramente informativo, Pedro pretende invocar seu direito ao esquecimento e ainda direito de resposta
a ser publicado na referida página da rede social. A respeito do caso descrito, assinale a afirmativa correta. Considerando que a penibilidade já foi extinta, Pedro poderá invocar o direito do esquecimento reconhecido como compatível com a ordem constitucional pelo Supremo Tribunal Federal para requerer a retirada da notícia do blog. Certo. Embora Pedro não possa arguir validamente o direito ao esquecimento na hipótese, familiares das vítimas poderão impedir a publicação da postagem. Eis que o direito ao esquecimento é assegurado à vítima e a seus sucessores, conforme decisão do STF em sede de repercussão geral. Embora o direito ao esquecimento não se aplique ao caso em tela, eventual excesso no exercício da liberdade de expressão poderá ensejar o dever de indenizar Pedro. Eventual exercício do direito de resposta por Pedro em face da publicação deve ser exercido no prazo decadente. Caso não divulgada a resposta pela página, Pedro poderá agir de rito especial prevista na lei, não compelir a página divulgada sua resposta permitida. Acho que é letra A que tá certo. Ah, tô aprendendo. Questões para mim são difíceis. Tá, vamos lá. Vamos entender aqui, ó. Embora o direito ao esquecimento não se aplique ao caso em tela, não se aplique ao caso em tela, eventual excesso no exercício da liberdade de expressão poderá ensejar o dever de indenizar Pedro por danos portados à sua honra e imagem. Embora o direito ao esquecimento não se aplique ao caso, você viu que é o direito ao esquecimento, né? Será que tá aqui? Tá aqui, ó. Ó, conflito entre liberdade de informação jornalística e direito à imagem, no meio de comunicação de imagem não autorizada. Cadê esse direito ao esquecimento, cara? Será que tá em outro aqui? Aqui, ó, direito ao esquecimento é esse aqui, ó. Direito ao esquecimento, pagamento relativo à proteção. Então, o que que acontece? Sempre, parece que sempre, camarada, ele não pode, ele não recebe o direito, né, por conta da liberdade de informação.
Mas ele pode pedir uma indenização, é, por sua honra, né? Pelo veículo manchar sua honra e tal, dependendo do quão agravante é essa publicação, né? Pedro, ao acessar determinado meio de comunicação social digital, teve acesso à reportagem que descrevia o seu envolvimento com o tráfico ilícito de substâncias entorpecentes. O fato ocorrerá há exatos 22 anos. E ensejar a sua prisão em flagrante em uma grande operação policial, que também foi descrito na reportagem. Como Pedro se tornou uma pessoa de elevado prestígio social, na localidade em que reside atualmente, o conhecimento desses fatos por outras pessoas poderia abalar sua imagem. Por essa razão, questionou seu advogado sobre a possibilidade de um meio de comunicação digital ser judicialmente compelido a deixar de veicular a referida reportagem, sendo-lhe respondido que a passagem de tempo não obsta a divulgação de fatos e dados verídicos, de modo que não é possível compelir o meio de comunicação a deixar de veiculá-los, ainda que isso desagrade a Pedro. O direito à informação, por dizer respeito ao interesse público, sempre tem mais peso que o direito à honra, não sendo possível que este último seja prestigiado em detrimento daquele, o que inviabiliza o objetivo de Pedro. A pretensão de Pedro será ou não acolhida de acordo com o peso dos princípios envolvidos, que será considerados conforme circunstancialismos de ordem fática e jurídica do momento. Direito ao esquecimento expressamente contemplado na ordem constitucional, esta sendo desrespeitado, considerando o curso de mais de 22 anos desde o ocorrido. O direito ao esquecimento, princípio implícito na ordem constitucional, está sendo desrespeitado, considerando o decurso de mais de 20 anos desde o ocorrido. Isso não. Hum, boa passagem de tempo. É, não é. Eu acho que a letra A tá certa, mas peraí, deixa eu ver. Que será, né? Será que só porque o Pedro ele virou uma pessoa, né, elevado prestígio social? Olha, eu ah, vou marcar a letra A e tô pensando na letra C. Nossa, caraca. E a passagem de tempo. Ô, mídia, hein? Combista a divulgação de fatos de dados verídicos, de modo que não é possível compelir o meio de comunicação deste desagrade a Pedro. Aí o que que o advogado fala? Você pode requerer uma indenização. Só que dependendo da empresa divulgante, é possível que a empresa ganhe mais pagando indenização do que ficando sem publicar, né? Dependendo. João, que possuía um programa de rádio, fez uma narrativa extremamente ofensiva à reputação profissional de Maria
tinha grande reconhecimento junto à coletividade em razão de sua atuação como contadora. Caraca. Ao tomar conhecimento dos fatos, Maria procurou o seu advogado e foi informada corretamente de que seria possível postular em juízo de acordo com a sistemática constitucional. Postular o quê? Apenas a condenação penal de João em razão à possível prática de crime contra a honra. O direito de resposta ou alternadamente a indenização por dano material moral à imagem. Apenas o direito de resposta que afasta o dever de reparação de um dano causado do programa de rádio. Direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização por danos materiais moral à imagem. Apenas a indenização por dano moral. Direito de resposta ou alternadamente a indenização. Ou alternadamente a indenização. Que é a letra D. Eu sempre tô achando, porque eu tô aprendendo. Direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização por danos materiais. Além da. Agora, o que que significa alternadamente? Indica que as opções apresentadas, direito de resposta e indenização, são excludentes, ou seja, escolha de uma impede a outra no mesmo contexto. Ah, tá. Caraca. Então vamos colocar isso aqui. Exclui outro. E na verdade os dois podem ocorrer. Ai, ai. Deixa eu ver aqui qual que falta pra. Falta mais de um? Falta mais de um, eu vou deixar pra próxima. Direito. Resposta e de indenização. Não, a gente tá no último, né? Direito de propriedade. Direito de propriedade. Direito de propriedade. Ai, ai, ai. O slide é enorme também. Direito de propriedade. Fazer só questão. Depois eu volto nesse slide. Ou não, né? Vou parar por aqui. E no próximo vídeo eu faço esse dever, né? Eu vou ficando por aqui. A gente se vê então no próximo vídeo. Um abraço pra vocês e fui!